Oi, no vídeo de hoje eu vou compartilhar como foi a minha péssima experiência fazendo voluntariado no Equador. Bora lá? Aqui é o Ângelo e eu vou estar compartilhando hoje dicas para poder evitar más experiências nos seus voluntariados. E também vou estar compartilhando como foi a minha experiência no pior voluntariado que eu fiz. Essa experiência de hoje que eu vou estar compartilhando, ela aconteceu em 2019, quando eu estava fazendo meu primeiro mochilão para fora do Brasil e eu tinha chegado no Equador. Nessa época, eu acabei não utilizando a plataforma da Workpackers, eu acabei utilizando a plataforma da Workaway. Eu me registrei para essa vaga de voluntariado. Na verdade, estava bem lá no início, quando eu estava começando a experimentar um pouco sobre como funciona o voluntariado. E então eu li um pouco sobre o perfil da pessoa, como eu sempre indico poder fazer, ler o perfil da pessoa, o que ela oferece, sobre a vaga, informações sobre o lugar que você está indo. E eu vi que o anfitrião, ele não falava muito bem espanhol, falava só inglês, porque ele é dos Estados Unidos. A mulher dele é equatoriana. Mesmo assim, eu decidi fazer, porque não ia ser um problema, por mais que eu não falo tão bem inglês, dá pra se virar. Desde o início, como eu comentei no meu vídeo sobre a minha experiência no Equador, eu já percebi que realmente não era o país para eu poder visitar naquele momento. Porque até mesmo antes de entrar no Equador, eu já estava passando por vários problemas que eu tive. Vou deixando o link aqui embaixo sobre a minha experiência no Equador. Chegando lá, eu fui bem recebido de certa forma. Eu fui recebido pela mulher do meu anfitrião. Ela me mostrou um pouco a casa, me mostrou o lugar onde que eu iria dormir, porque era um quarto separado que ficava debaixo da casa deles, dos voluntariados. Então lá tinha 2 camas, hospedava até 2 pessoas. E lá do lado tinha uma outra cozinha do lado de fora, que era a cozinha dos voluntariados. Então era tudo meio que separado. Tinha até o banheiro dos voluntariados, que era um banheiro seco. Então ela me mostrou o espaço e o marido dela estava trabalhando lá, porque lá era um lugar muito grande. Então tinha várias partes, inclusive tinha até um riacho que passava dentro do terreno deles. Então era um espaço muito gostoso, era no meio da natureza, como eu sempre gosto. Mas eu já tinha percebido que ela estava meio assim, não sei. Ela me recebeu bem. Porém, quando eu conheci de fato o meu anfitrião, aí eu comecei um pouco com ele, por mais que ele não falava tanto espanhol, falava mais inglês, então eu consegui me comunicar muito pouco ali, mas até então foi uma experiência tranquila. E quando eu me registrei para essa vaga, lá estava oferecendo as refeições, então tinha as 3 refeições. E a gente trabalhava somente 4 horas por dia. Então era um bom voluntariado. Eu me registrei ali pra ficar... Inicialmente eu acho que eu tinha me registrado pra ficar 2 semanas. E então no primeiro dia eu acabei não trabalhando, porque já tinha chegado um pouco tarde. E o trabalho lá normalmente na parte da manhã. Então o que aconteceu? Ela já foi me mostrando na cozinha, ela foi até a cozinha dela, e lá tinha um saco de arroz muito grande. E ela comentou, até inclusive comigo em outros dias, que parece que o irmão dela tem uma fazenda de arroz ali bem próximo ali da localização. Normalmente ele escolhe o arroz e já entrega pra ela, então não tem nenhum tratamento, então é um arroz mais sujo e tudo mais. Então ela me deu um pouco desse arroz e eu levando depois à noite pra cozinhar. Eu preparei minha comida, fiz o arroz, inclusive lavei o arroz, né? Normalmente eu não lavo arroz, principalmente esses industriais que a gente já compra em pacote de 5 quilos. Mas eu já percebi também que a mulher do anfitrião, ela já... Parece que ela não gostava muito de receber voluntariados, que ela já era um pouco mais fria. Não sei se é o costume também dos equatorianos, não sei dizer ao certo. Apesar que eu tive outras experiências depois dentro do Equador, que não foi tão frio nesse sentido. Eu fui, ela me recebeu, me passou essa comida, eu comi no primeiro dia e tá. Aí eu fui, trabalhei, fiz meu primeiro dia de voluntariado. A gente trabalhava lá cortando lenha, pegando lenha, porque lá como tinha a época também mais de frio, porque era mais nas montanhas, então realmente tinha alguns momentos. E lá dentro desse lugar deles, tinha vários chalés. E esses chalés eles recebiam depois outros viajantes, né? E eu fico pensando, eu nem sei qual o valor que eles cobravam, mas aposto que era caríssimo o aluguel ali pra você ficar uma noite. Inclusive no primeiro dia que eu cheguei assim, eu pensei, nossa, eu vou ficar no chalé desse, meu sonho. Mas não, eu fiquei num quartinho bem simples na verdade.
A gente todo dia, antes, bem de manhã, a gente ia pra cidade, lá no centro, na casa da mãe da mulher dele. A gente tava retirando as lenhas que tinha no quarto lá. A gente levava pra casa deles. Então, a gente fazia isso todo dia de manhã. É um trabalho mais pesado, mais manual, porém era um trabalho muito legal. Inclusive, eu tinha até mandado uma mensagem no dia, uns dias assim, pra minha amiga, que era um trabalho realmente puxado, era mais físico. Porém, era tão gratificante porque eu tava realizando o meu sonho, assim, de poder estar fazendo um mochilão. Então, eu sempre me sentia feliz, nunca... De fato, eu me sentia meio cansado, mas era um cansaço que não me tirava a energia de fazer outras coisas. Já no segundo dia, à noite, quando eu fui preparar de novo o meu arroz, que ela já tinha me dado no potinho, foi arroz, foi lentilha, foi ervilha, várias coisas. E eu reparei que nesse arroz tava com os pontinhos pretos. Eu já tinha reparado isso no primeiro dia, só que eu não dei muita bola. E depois quando eu fiz a preparação, só que no primeiro arroz que eu fiz, não foi nada preto. Porém já no segundo, quando eu reparei o que era nesse arroz, olhando direitinho o que tinha, e eu vi que era fezes. E era fezes de rato. Então, tipo assim, eu fiquei, na mesma hora eu fiquei meio em choque, assim, porque eu falei, gente, como que pode dar uma comida com cocô de rato pra gente? Ela já sabia, na verdade, que tinha fezes ali. Depois que ela me deu esse alimento, eu parei de comer o arroz no mesmo dia. Então eu comi só no primeiro dia o arroz, no segundo dia eu já não comi mais. E acabei ficando ainda nesse voluntariado, só que na hora eu não falei nada, eu nem comentei, porque realmente eu tinha aquele medo de, tipo, estou fazendo voluntariado, se eu falar mal, pode ser que eles me expulsem daqui e eu já não tenho nenhum outro lugar para ficar nesse momento. O Equador, o problema principal ali é porque é um pouco mais caro pra gente, porque ali é dólar, então tudo é um pouco mais caro. Então eu acabei, tipo, deixando passar isso, continuei fazendo voluntariado, e eu percebi algumas pequenas coisas assim, vindo deles principalmente. No almoço, quem preparava a comida era ela, porque eu e ele trabalhava e ela fazia a comida. Inclusive eles tinham uma filha, acho que talvez 4 anos, muito bonitinha, muito inteligente assim, falava 2 idiomas, porque com o pai falava só inglês e com a mãe só espanhol. E era bem assim, dinâmica, era bem simpática a criança. Porém, eu lembro que teve um momento assim na mesa, na hora do almoço, que a gente sentou, e eles ficavam de um lado e eu ficava de um outro lado. Nesse momento eu já me sentia meio assim, porque a ideia do Workaway e da Woodpeckers também não é só o trabalho em si, porque é um voluntariado, mas também é a questão da troca, né? Da cultura, de idiomas, de tudo e muito mais. Porém, nesse ambiente eu não me sentia tão confortável nesse sentido. Nos outros voluntariados que eu já tinha feito no Peru, a minha experiência foi totalmente diferente, foi realmente de fraternização mesmo, de conhecer mais, sabe? Não era somente o trabalho, mas além do trabalho, eu tinha um contato com o pessoal dos outros voluntariados. E nesse não, nesse eu só realmente tinha um contato com eles quando de fato eu estava trabalhando. Depois disso eles ficavam lá na casa deles e eu simplesmente ficava sozinho, porque eles não me apresentavam muito lugar nem nada. Eu deixei passar por um tempo. E então, depois de algumas coisas que foram acontecendo assim, eu percebi que realmente parece que eles não gostavam tanto. Principalmente ela não gostava muito de receber voluntariado, parece. E era mais por ele, porque ele já era idoso. Acho que era mais por uma ajuda pra ele mesmo, pra não fazer coisas tão pesadas. Eu senti essa meio que separação toda vez que a gente almoçava. Eu meio que ficava totalmente... Eu me sentia naqueles filmes onde que os senhores ficavam numa parte e os empregados em outra, sabe? Então tinha meio que essa separação, parece que não misturava muito as coisas. E tinha coisas que eles comiam ali que eles nem ofereciam pra mim. Às vezes estavam comendo, às vezes, coisas que é como se, tipo, tivessem me oferecendo somente o básico, o necessário, por exemplo, arroz, feijão, um pedaço de carne e salada. Mas agora, se tivesse comendo, sei lá, um pedaço de queijo ou qualquer outra coisa, eles não ofereciam. Eles realmente comiam ali na hora, mas não ofereciam pra mim. Isso eu achava muito estranho também, tá? Porque nos outros voluntariados não teve isso. O que o anfitrião ele comia, a gente comia também. Então não tinha essa separação. Depois de um dia eu descobri que eles tinham 2 cachorros. E eu vi ela tirando, pra fazer a comida do cachorro, eles não compravam ração. Eles parece que era muito mão de vaca, eles preparavam somente arroz com o resto de osso que tinha, às vezes, ou às vezes somente o arroz mesmo, calda lá que eles cozinhavam. E o arroz eles tiravam de onde? Do mesmo saco que a mulher me deu. Ela tirou o arroz, que eu vi um dia a preparação dela pra fazer a comida pros cachorros, ela tirou o arroz
do mesmo saco. Então o arroz que ela me deu basicamente era para os cachorros, porque eu percebi depois que para fazer o arroz deles tinha na prateleira deles tudo separadinho. Então aquilo eu achei um absurdo e realmente eu fiquei sem comentar na hora, porque eu fiquei com medo de eles também deixarem um comentário ruim pra mim na plataforma e eu depois não conseguir mais voluntariados. Então, querendo ou não, acho que no início de qualquer mochileiro que tá fazendo voluntariado, passa por essas situações ruins, a gente fica um pouco com o pé atrás de poder questionar e criticar eles, com medo de não conseguir depois outros voluntariados. E isso foi um erro meu, porque isso é para avisar outros viajantes, para não passar realmente por essas situações. E estando ali, eu acabei ficando mais tempo. Eu acho que muita gente que talvez estivesse passando por essa situação, já no primeiro, segundo dia, já teria metido o pé dali. Mas eu continuei ainda persistente ali por um bom tempo, porque era um ambiente muito gostoso de ficar, tirando essa parte das pessoas em si. E teve uma outra situação que eu achei muito ruim, que a gente estava indo para o centro, né? Era logo de manhã, a gente sempre tomava o café da manhã e logo depois ia para pegar a lenha na casa da mãe da mulher dele. Então a gente tava no carro e a gente sempre conversava algumas coisas, mas ele sempre falava sobre alguns papos meio machistas, falando sobre a mulher dele de uma forma tão feia. Eu achava isso um absurdo, que ele falava da própria mulher dele de uma maneira não tão agradável. E teve um momento que a gente teve um papo assim, que ele comentou sobre a mulher latina, como em geral, né, da América Central e América do Sul, como se as mulheres dessa região fossem fáceis e praticamente prostitutas. Eu ficava muito assim desconfortável de também criticar e comentar sobre a minha própria opinião, e acabava deixando isso passar, mas eu não rendia também, eu ficava só tipo meio sem graça, e isso foi um erro também que eu tive. Logo nesse dia a gente estava caminhando e tinha um rapaz, um equatoriano, acredito eu, que iria atravessar, estava atravessando a rua. Então ele fez o sinal com a mão dentro do carro que o cara poderia passar, e estava dando preferência pro rapaz. Tá, aí depois do nada ele solta um "Come on, monkey". Mesma hora eu virei o rosto pra ele de lado assim, e tipo assim, eu olhei com uma cara, tipo, foi isso mesmo que eu entendi? Porque de fato eu tentei fingir que realmente não foi isso que eu escutei, e começou a dar uma risada meio tipo meio sem graça assim, e depois tentou mudar de assunto. Mas pra mim isso foi muito pesado, e eu entendi isso, que é, vamos lá, macaco. Falou isso de uma maneira tão natural pra ele, tipo, chamando o cara de macaco, sabe? Mas no momento eu acabei não falando de novo, e foi um erro meu que eu percebi que várias questões, assim, minha, porque eu sou uma pessoa bem tímida e acabo tendo alguns certos medos, assim, principalmente como era um dos primeiros voluntariados, porque eu já tinha feito 2 voluntários, e esse era meu 3º voluntariado, mas ainda assim eu tava com um certo receio, porque eu queria, querendo ou não, eu queria dar uma impressão legal para poder ter os comentários legais dentro da plataforma, para eu não poder ser em algum momento rejeitado em algum outro voluntariado nem nada. Mas eu acabei meio que passando por essas situações, e logo depois de um tempo chegou uma outra moça do Canadá, inclusive ela é negra. A gente conversando, ela também não falava tão bem espanhol, mas com ela eu me comunicava muito mais, porque a gente tinha essa interação misturando inglês com espanhol. Mas ela foi muito simpática e era uma pessoa maravilhosa, a gente saiu bem. Quando ela chegou, ela ficou uma semana, nessa uma semana a gente saiu sempre, assim, que a gente terminava os trabalhos, e eu conversando com ela, comentei sobre essas situações, e ela comentou comigo que, como ela falava inglês, era o mesmo idioma do cara, então eles conversavam bastante. E ela comentou comigo que teve momentos assim que ela sentiu um pouco da parte dele, um pouco de racismo, e também dessa questão de, tipo, porque teve momentos assim que ele falava pra ela que eu como homem fazendo voluntariado e ela como uma mulher fazendo voluntariado, eu pegava o trabalho mais pesado, manual, ela tinha que, às vezes, fazer comida pra mim. Ele comentou isso com ela, e, tipo assim, é um absurdo, porque, tipo, ela não tem obrigação nenhuma de fazer comida pra mim, porque cada um tá numa viagem, cada um é voluntariado, e, tipo assim, cada um faz sua própria comida, porque de manhã, quem fazia o café da manhã era ele preparava o café da manhã, e às vezes a mulher dele também, e à tarde era a mulher dele que preparava a comida pra gente. E logo então de noite ele dava a comida pra gente, só que a gente que tinha que preparar a nossa própria comida à noite.
ou nos dias de folga, que a gente trabalhava só de segunda a sexta e sábado e domingo tinha folga. Então no sábado e domingo a gente mesmo preparava nossas refeições de manhã, tarde e noite, e durante os dias de trabalho a gente, quem fazia a preparação da nossa refeição era ele, na parte da manhã, e a mulher dele normalmente na parte da tarde. E basicamente virou pra ela pra dizer que ela teria que preparar a minha comida pra noite e também, e tipo assim, um absurdo isso, porque não faz sentido. E então ela comentou isso comigo, logo depois ela também saiu, assim quando ela saiu, passou 1, 2 dias, eu também saí. E eles até ficaram surpresos porque pensaram que eu ia ficar mais tempo, mas realmente pra mim não deu. Inclusive depois disso, que eu comentei que eu dei um motivo ainda bem banal, assim, que eu ia estar voltando, tipo, eu tava sem grana, ficando sem grana na viagem, que eu tava pensando em voltar pro Brasil por conta disso. E eles até me chegaram a oferecer, a pagar pra mim, eu ia trabalhar 4 horas. 4 horas no dia como voluntariado. Ofereceram eu vou trabalhar mais 4 horas, então seria 8 horas por dia. Ia dar $7 por hora, ou $7 por dia que eu ia ganhar, não lembro, nem lembro, porque eu nem prestei muita atenção, porque eu rejeitei. Eles chegaram a cogitar em me pagar, preferi realmente sair. Inclusive, teve um momento assim que eu estava fazendo um trabalho lá pesado, na verdade ele cortava as árvores pra mim e eu tinha que retirar do local. Então teve um momento assim que a gente retirou esses troncos de árvores. Tinha um espaço perto do riacho, tinha uma mesa e uma sombrinha, aquelas tipo de praia. Era um espaço para a pessoa sentar ali e relaxar. E tava um sol bem forte, assim, bem quente no dia. E eu lembro que ele simplesmente sentou, começou a tomar uma coisa lá, cruzou as pernas e ficou me olhando, trabalhando. Eu tava naquele trabalho meio pesado e ele simplesmente lá tomando não sei o que, um chá, café. Tinha muito naquelas cenas de filmes antigos, decidi sair. E no dia eles me ofereceram dar carona até o centro da cidade que eles estavam indo. Acabei pegando a carona com eles, agradeci e simplesmente até comentei com a menina que tinha chegado do Canadá que eu não ia fazer nenhuma referência para eles, porque eu não ia ter coragem de deixar uma referência positiva, porque não ia ser positivo, ia ser falso da minha parte, mas também eu não ia ter coragem de deixar uma referência negativa. Então, inclusive, ela falou, se você não quer deixar uma referência positiva, mas também não quer deixar negativa, porque realmente tem essa questão de talvez outras pessoas que você vai se registrar para poder voluntariar em outros lugares, pode ser que veja isso como uma coisa ruim. Então eu acabei não deixando nenhuma notificação para eles, nenhum comentário sobre a experiência que eu tive. E ela realmente também acabou não deixando. No final das contas, quando eu saí do carro assim para despedir deles, o cara ainda teve a coragem de virar para mim e falar assim, você é um bom trabalhador. Pra vocês terem noção. Então ele me via ali, na verdade, como uma mão de obra. Não como, de fato, um viajante que tá ali pra não só fazer o voluntariado em si, mas para conhecer um pouco da cultura, conhecer um pouco da cidade. Então realmente hoje em dia eu percebo que a gente tem que realmente falar a verdade. Aí o cara simplesmente falou isso, falou, foi muito bom ter você aqui, você é um bom trabalhador, você trabalha muito bem. Ele basicamente me agradeceu por isso. Logo depois a mulher dele apareceu e meio que tipo sem graça. E eu acho que como ela percebeu que talvez estava perdendo uma pessoa que poderia estar ajudando eles, de certa forma, ela foi e falou, não, mas pela pessoa que você é também, tá? Eu não sei se é coisa de estadunidense ser assim, pessoas do Equador, mas eu tive outras experiências com equatorianos foram positivas. E logo depois eu já fui para um outro voluntariado na mesma cidade, em Cuenca. Eu fui para um hostel e a experiência que eu tive lá foi completamente diferente. Fui muito bem tratado, tive todas as refeições muito bem. Mas então as dicas que realmente eu passo assim, para poder evitar esse tipo de situação é realmente ser sincero com você mesmo e com a plataforma. Caso você passe por uma situação que você não acha que é agradável, seja verdadeiro. Passa essa informação na hora de fazer o comentário sobre como foi a experiência de ter ficado nesse lugar. Inclusive também, na época, como eu fiz pela Workaway, eu não sei se eles têm algum suporte relacionado a isso, de acontecer alguma coisa ruim, você selecionar o suporte deles para eles poderem te auxiliar. Na época eu não vi isso, então eu acredito que possa ser que não tenha. Não sei hoje, porque eu não estou utilizando mais a plataforma da Workaway. Eu vejo que a Worldpackers tem esse diferencial. Uma amiga minha que ela passou por uma situação também não agradável,
em um hostel. Ela entrou em contato com o pessoal da Worldpackers e ela foi muito bem atendida. Resolveram o problema dela muito rápido. Então, realmente, eu acredito que o suporte da Worldpackers seja muito interessante ter esse apoio deles. Porque na Workaway eu não vi, eu não sei se hoje tem. Talvez possa ser que tenha, ou talvez que desde aquela época que eu tinha feito, em 2019, possa ser que já tinha um suporte, mas pra mim não era uma coisa tão clara. Mas infelizmente eu acho que situação ruim sempre pode ocorrer. Realmente é perceber, você ler o perfil da vaga, onde que você está se registrando, ver as fotos do local. Realmente depois que você mandou a mensagem para o anfitrião e ele te aceitou, vocês realmente deixarem bem claro as questões, porque voluntariado, por exemplo, ruim que eu tive, não foi por questões do voluntariado em si, não foi pelo trabalho em si e nem foi pelas horas, porque o cara respeitava muito bem os horários. Então quando eu completava as 4 horas de trabalho, simplesmente falava, pode descansar. Então não era nesse sentido, mas era pela experiência, pequenas dicas assim, de poder realmente analisar melhor. E inclusive até mesmo se tem algum comentário já de outros viajantes, é muito interessante você entrar em contato com esses viajantes que já esteve nesse voluntariado. Então entre em contato também com eles, pede para eles poderem estar te passando a experiência dele pessoal, porque às vezes realmente a gente fica muito tímido na hora de poder registrar e deixar um comentário sobre o real motivo de como foi aquela experiência no lugar. Então às vezes a gente não coloca tudo ali. Então é interessante realmente entrar em contato com esses outros viajantes, pedir para eles poderem mandar informações extras, porque às vezes eles podem contar uma coisa que talvez não contou ali. E quanto mais experiência, quanto mais comentários tem o voluntariado, melhor, porque você vai ter mais ou menos uma noção do que você vai encontrar ali. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aqui eu estou compartilhando somente uma experiência ruim que eu tive fazendo voluntariado. E deixa nos comentários se vocês já tiveram alguma experiência ruim em algum voluntariado, ou se vocês têm realmente vontade de fazer voluntariado, para onde vocês gostariam de ir e fazer voluntariado também. E qualquer dúvida também deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e compartilhe o vídeo para que chegue mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Tchau!